Boa tarde a todos. Boa tarde. Todos sejam bem-vindos à nossa igreja da casa. Estamos em sequência ao aniversário da nossa casa, Terezinha Jesus, 75 anos. Nós vamos iniciar lendo uma mensagem da palavra de luz para que possamos dar continuidade. Que a paz do Cristo esteja conosco, nos envolvendo esta tarde, trazendo um bem-estar para todos nós. Que viemos para essa casa buscar algo que não é tocável, algo espiritual. Então eu vou ler a mensagem, palavra de luz, discografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo. E a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Se está em caminho da luz de Emmanuel. Vamos, neste momento, tranquilizando as nossas mentes, deixando os nossos pensamentos elevados na busca daquilo que viemos, levando os pensamentos aos céus. Agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e amado Irmão, a equipe espiritual que nos envolve nesta tarde. Possamos nós, então, que viemos a esta casa à busca de algo diferente, algo que toca os nossos corações, aquilo que não é palpável, que é o mais importante para nós, espíritos imortais que somos. Jesus nos convida constantemente, a cada dia, a cada hora, falando aos nossos ouvidos: o que queres que eu faça? Qual seria a nossa resposta para Jesus neste momento, na nossa trajetória evolutiva? Seriam as coisas perecíveis, transitórias, ou as coisas do céu, que nos conduz a uma vida futura da nossa? Então, Senhor Jesus, aqui estamos, como instrumento do seu amor e da sua vontade, reunidos neste local, na busca de mais entendimento, na busca do nosso conforto espiritual. Esteja conosco nesta hora. Nos envolva na sua luz consoladora. Nos envolva no seu abraço, que refrigera o nosso espírito. Porque viemos aqui, Senhor, ouvir o seu testemunho, e buscar nessas pérolas do seu Evangelho de amor, que nos transforma em seres melhores a cada dia. Porque precisamos transcender a matéria. Precisamos buscar aquilo que vale a pena.
queremos voltar melhores do que os jovens. Esteja conosco, Mestre. Nos abraça. Nos dê a oportunidade de te conhecer através do seu Evangelho de amor, que fala aos nossos ouvidos do caminho que devemos percorrer. Portanto, Senhor, pedimos permissão ao alto para darmos continuidade a esta reunião, a qual a espiritualidade já nos envolve de amor e de esperança, e de paz. Que a sua paz esteja conosco, fazendo morada em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus e ao Mestre Jesus. A palavra de hoje é o vazio existencial. Eu vou falar convosco, mas o Espírito de Deus, uma semana de Boa noite. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu vou falar sobre o vazio existencial, porque ele é a causa de grandes males que têm assolado a humanidade atualmente, e principalmente aqui no Brasil também. E ele causa a depressão e uma outra coisa que eu não vou falar completa a letra, porque senão a gente é proibido falar. Eu falar suicídio, vocês não entenderam o que é, né? Então, esse vazio existencial é um termo criado por Viktor Frankl. Para quem não sabe, esse homem, Viktor Frankl, ele é um psicólogo, psiquiatra, criador do método terapêutico logoterapia, o logoterápico. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, sabe? Eu sou arteterapeuta, eu trabalhei com pacientes, tudo. Mas, por conta de, assim, até impressão que eu tenho recebido da espiritualidade, a gente se aventurou para fazer esse tema. E só que eu recebi esse convite quinta-feira, agora à noite. Mas eu estava assistindo uma palestra desse senhor, não dele, gravado, porque ele já faleceu, do Viktor Frankl. E ao mesmo tempo eu estava lendo um livro do Barcelli, da nossa irmã Maria Modesta Krauff, Espírito Me Atravessa, que escreve pelo Barcelli. E coincidentemente, as duas coisas falavam sobre os mesmos temas, a situação que está a humanidade, né, desse vazio existencial, e principalmente o jovem, a criança, né? Então, esse nosso irmão, Viktor Frankl, ele escreveu um livro, ele é autor de muitos livros, mas o best-seller dele mais conhecido, é conhecido no mundo, ele só perde para a Bíblia, a quantidade que é vendida. Se chama O Sentido da Vida. E, na verdade, eu li esse livro, mas há muitos anos atrás. Nunca imaginei que um dia eu ia estar falando sobre ele. É uma autobiografia, onde ele narra o período de 9 anos em que esteve preso nos campos de concentração, durante a Segunda Guerra Mundial. E a maior parte desses anos foi em Auschwitz, que é aquela prisão mais terrível, né? Por 9 anos. O desafio e o objetivo central da sua logoterapia é auxiliar o paciente que se sente desestruturado intimamente, destruído, com algo que ele encontra, o terapeuta ou o psiquiatra encontra lá dentro dele algo que está segurando, lhe dando um sentido para ele continuar vivendo. Então, quando ele vai fazer esse tratamento, né, ele tem esse olhar de procurar dentro da pessoa essa restazinha
de luz para trazer a pessoa para fora. Eu vou ficar o tempo todo segurando meus papeizinhos, porque como eu só tive ontem para fazer isso e hoje eu não dominei ainda, então a gente vai ficar aqui, vocês vão ter que ter paciência comigo, tá bom? Então assim, então essa resteazinha de luz e de esperança que as pessoas trazem dentro de si, que não as deixa chegar ao extremo de dar cabo da vida, né? Pode ser qualquer coisa. Pode ser o amor pelos filhos, de uma mãe, de um pai, né? Que é uma coisa poderosíssima. Pode ser boas lembranças que a pessoa tem da infância, a imagem de alguém guardado lá no coração, a vontade que a pessoa tem de desenvolver alguma coisa. Vamos supor assim, uma pessoa que gostaria de ter sido músico a vida inteira, às vezes ele nunca vai ser, mas aquela vontade dele de desenvolver aquele talento faz com que ele se apegue à vida. Então, são recursos que a pessoa tem para não chegar ao ponto do suicídio, né? O trabalho dessa lagoterapia do nosso irmão Viktor Frankl é descobrir esses fiozinhos de esperanças e construir com eles um padrão firme que dê significado e traga responsabilidade. Como prisioneiro, como ele foi um prisioneiro dos campos de concentração, tratado pior do que os animais, ele perdeu tudo que tinha, inclusive a família. Então ele se viu, de repente, reduzido entre o ser e o não ser. Nada lhe restava. Perdeu sua identidade, a identidade de vida, os seus valores, as suas crenças, mas ainda assim ele conseguiu encarar a vida como algo que valia a pena ser preservada. Sua amarga experiência lhe trouxe a sabedoria e compaixão para observar sem julgar a condição humana. Então assim, gente, é muito difícil, né, para uma pessoa que teve preso num lugar desse. Eu estava só dando uma repassada no YouTube, você pode até baixar o livro dele, tudo, dando uma repassada. Então você percebe que os próprios companheiros, uns massacravam os outros para continuar vivendo. Então, a pessoa passar por tudo isso e continuar, e conseguir manter dentro dela a compaixão, sabe? Olhar a pessoa e ver na pessoa algo digno de ser trabalhado, de ser auxiliado, é porque a pessoa é um grande ser já, né? Já tem uma grande moral, né? E ela tem uma coisa que é fundamental para a pessoa não cometer o suicídio: responsabilidade. Então, assim, ele é considerado o melhor psiquiatra do mundo. Tem inúmeros títulos, prêmios, ocupou respeitável posição na Universidade de Viena, onde ele viveu depois que ele saiu do Holocausto, né? Criou várias clínicas logoterapêuticas em diversos países do mundo. E todas elas seguem o padrão da sua famosa policlínica neurológica em Viena. O que me levou a esse tema, eu já falei aqui, foi ter assistido um documentário, no mesmo período em que eu li o livro do nosso irmão Carlos Bacelli, do Espírito Maria Modesta Cravo. E ela nos traz nesse livro, o livro se chama Casa Maria de Nazaré. Ela nos traz o quanto a espiritualidade está preocupada com a crescente porcentagem de suicídio entre jovens e como isso aumentou de 10 anos para cá, não só no mundo, mas também aqui no nosso país. E ela fala lá numa parte do livro que esse suicídio é o desmoronamento da casa mental da criatura. Quando a pessoa chega ao fim de fazer e faz isso, é porque ela já não tem mais nenhum esteio mental para segurar ela. Ela já perdeu aquele fiozinho de esperança. Ou fez um ato intempestivo, nem parou para pensar, né? O Dr. Frankl, o vazio existencial, segundo ele, o vazio existencial se manifesta sempre em dois extremos. De um lado, há uma angústia,
A angústia, sabe? For crescendo demais e a pessoa não for procurar uma ajuda, né? Não for procurar uma resposta por que ela não tem aquele jeito, né? Ela acaba caindo, decaindo. Se ela não for buscar, sair fora de si buscar, ela vai correr o risco de chegar ao ponto extremo. E do outro lado, que é o que está pegando no mundo atualmente, é o TED. Vocês acreditam? TED. Atualmente é o TED que está levando mais pessoas aos psiquiatras. Segundo a Dona Maria, né, o SUI representa um grande desastre a nível espiritual para a criatura. E ela vai demorar muito tempo para se reconstruir novamente, muitas vidas para se refazer daquilo que ela fez, às vezes, por causa de uma bobagem. Mas aquela bobagem foi só o instrumento. Ela já vinha num processo de degradação interna, num processo de desmoronamento interno. E quando acontece uma coisa, a pessoa fala, agora não aguento mais, agora não suporto mais. E no momento de intestino, ela pode chegar a fazer isso, né? Os que chegam a esse ato extremo também agem sobre hipnose, muitas vezes espiritual, obsessores. Nós que estamos dentro da doutrina, a gente sabe como isso é real, né? Como isso nos afeta. Isso afeta a humanidade toda, porque lá na doutrina, né, lá nos espíritos, que os espíritos agem em nossas vidas mais do que a gente suporta. E via de regra, é como se eles dirigissem o mundo dos encarnados. Mas a gente sabe que é os dois lados, não só os espíritos maus, os espíritos bons, os benfeitores, os mentores. Aí depende do nosso posicionamento mental, nós vamos estar ligados ao espírito do igual que late, né? E nós vemos ainda assim, e outros chegam também, outra situação que causa isso também é o lado repetitivo. Às vezes uma vida lá atrás ele fez, aí ele torna a nascer, quando chega naquela idade, ele torna a fazer de novo. Vira como se fosse um circuito fechado na vida espiritual, na alma, um circuito fechado. Aí a espiritualidade age com aquelas formas drásticas. A pessoa vai nascendo de uma forma, de outra, atrofiada, até que chega um ponto que ele não consegue mais agir para não se dar cabo, né, da própria vida. Né? Vemos ainda um aumento aí no caso de mortes, né? Que é uma forma de destruir inconsciente por excesso de bebidas, de velocidades, de noitadas e de todo tipo, de outros excessos que vão se acumulando e acabam levando a pessoa, muitas vezes, igual o nosso irmão André Luiz, quem assistiu o filme Nosso Lar, ele é clássico, né? E foi um livro assim, tão maravilhoso que nos mostra que também há o subconsciente. Não é? Que a pessoa faz até sem perceber, no dia a dia, naquela coisa rotineira que vai desgastando, né, a pessoa. Os jovens, numa visão geral dos nossos irmãos, os jovens estão sem objetivo na vida. Até nas universidades encontramos um número crescente de futuros doutores se entregando aos excessos de toda ordem. Onde também ocorre suicídio. O que sugere que isso não é produzido pela falta de condição financeira, falta de condição, as condições porque passam, aquela falta extrema porque passam os jovens de periferia. Esse mal ele está se alastrando em todas as camadas sociais. E para maior preocupação, está chegando às crianças. Tem criança, gente, praticamente. Criança de 6, 8, 10. Isso aqui, segundo o Dr. Fred, é o resultado do vazio existencial. A ideia fixa na morte pode permear a cabeça de quem não procura o apoio na fé em Deus e em quem não valoriza a vida. Infelizmente, esse vazio tem começado
Não digo aqui na nossa casa, em quem está buscando a doutrina, mas nesse nosso Brasil afora, tem começado isso dentro da própria casa da criança e do jovem, onde pais sem estruturas não fornecem aos seus filhos o alimento da fé. Meninos e meninas estão crescendo à deriva. Isso aqui é Dona Maria Modesta que fala no livro dela. Meninos e meninas estão crescendo à deriva, entrando cedo demais no mundo adulto, participando de festinhas que hoje em dia não são mais tão ingênuas como era no nosso tempo de cabelinho branco, né? Aquelas festinhas de aniversário que a gente ia, brincava, bailinhos, coisinhas simples, né? Hoje em dia, qualquer festinha que você vai ver lá alguém com nardinho, alguém com uma bebidinha, vestida, sabe? Então aqui vai se alastrando. E às vezes é criança, 10, 12 anos. Tem muita criança de 12 anos viciada em bebida e outras coisas. Então, assim, é uma invigilância dos pais, uma invigilância, né? E as crianças também, o outro fator é que as crianças elas não brincam mais. Nós também, com esse cabelo, a gente brincava lá na porta de casa, brincava na rua. A gente brincava de pega-pega, pique-esconde, jogava amarelinha, pulava amarelinha, né? De peão, de bater figurinha, né? Bater figurinha. E era um monte de brincadeiras e de casinha. E as crianças já não brincam mais. Essas brincadeiras sadias que muitos de nós tivemos, graças a Deus, nos forneciam estruturas básicas de socialização de uma forma saudável. Nos preenchiam os nossos corações de alegria juvenil, nos ajudando a liberar tristezas e angústias. Quem de nós que não foi próprio, que não ouviu o pai e a mãe brigando, quebrando pau lá, e a gente meio que escondido, esperando aquilo acalmar, rezando para acalmar, não é verdade? É uma cena angustiosa. Mas aquela brincadeira lá fora com os coleguinhas fazia com que isso passasse tranquilamente. Aí quando chegava no outro dia, a gente não via a hora de chegar outro dia e começar tudo de novo. E éramos felizes, né? Mesmo tendo o mínimo, muitas vezes. Não sentíamos esse vazio dentro de nós. A angústia, a preocupação, ela demorava pouco tempo. Bastava a gente ir lá brincar um pouco, né? Nos dias da nossa infância, nosso antigamente, nós nos alimentávamos de alegrias e esperança em dias melhores. Hoje, ao invés das brincadeiras simples, o que a criança tem? Um celular nas mãos. Criança de 2 anos, de 1 ano, celular nas mãos. E são poucos os pais que se preocupam em avaliar o que as crianças estão consumindo. Quais jogos? Será que não estão vendo muita violência? De tanto ver a violência, de tanto ouvir sobre a violência, banaliza-se a violência. E a gente passa a achar que a violência é normal. Ah, não, está tudo bem, tem importância. Tudo isso aí é normal. A gente está banalizando o que é mal. E quando a gente banaliza e aceita, a gente fortalece aquilo entre nós. Então, assim, e quando crescem mais, vai para a adolescência, a juventude, vemos muitos deles reiterando com a morte. Isso aqui é a Dona Maria do Cravo que fala, Modesto, né? Reiterando com a morte, eles andando junto, de paralelo, arriscam-se por tudo e por nada. E que essas pessoas, esses jovens, essas crianças, eles ignoram que são imortais e que são construtores do próprio destino. Vivem num total abandono do que sejam os valores espirituais. Eles não ouvem nada sobre isso, né? Logo, não buscam a informação. Portanto, não despertam os valores que precisam, seja em casa, na escola. Muitos professores hoje em dia acham piegas falar sobre moral, sobre consciência, sobre amor ao próximo, o respeito à natureza, em honestidade, em caráter. Coisas que a gente ouviu antigamente, até bem pouco tempo atrás, fazia parte do currículo escolar. Você também dá essa noção para as crianças. Você fortalecer aquilo que a criança vai receber lá na sua casa, do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, dos tios.
Porque assim, fala assim, mas a escola não tem obrigação de dar educação. A escola tem obrigação sim de dar obrigação. Onde quer que tenha criança e tenha adultos, os adultos têm obrigação de ver a criança fazer milagre e orientar. É obrigação moral sim, porque senão a gente vai fazer igual Pilatos. A gente vai estar sempre lavando as mãos e deixando o mundo em paralelo. Não sou eu que estou fazendo, então o que me importa? Lava as mãos e pronto. E o dia que a gente faz isso para a criança, nós estamos nos comprometendo enormemente. E vocês já vão ver daqui a pouco por quê. Esses professores acham, não são todos, que falar em Deus e em Jesus não é acadêmico. Aliás, hoje em dia, no nosso país aqui, é proibido nas escolas falar em Deus ou falar em Jesus. É proibido. Eles acham que não é acadêmico. Algo completamente ultrapassado que, inclusive, depõe contra a intelectualidade. E é como se essa escola atual, essa educação, estivesse dando uma educação super esmerada às nossas crianças. Mas há um contrassenso aqui. Valoriza enormemente o conhecimento e, no entanto, crianças e jovens estão terminando fases dos cursos sem aprender nada. Há jovens, no final do ensino médio, que não sabem fazer contas mais elaboradas, não conhecem nada sobre história, principalmente do Brasil, não conseguem analisar um texto simples, leem um abstrato, não entendem, não conseguem tirar nada dali. Não vou dizer que é todos os vídeos, mas é a maioria. A maioria. E pasme, isso também acontece nas faculdades. Aí tem um exemplo aqui que eu encontrei lá no livro da Dona Maria. Num curso avançado de veterinário, os alunos ouviram o professor citar a seguinte frase, célebre, né? Dê a César o que é de César. E aí eles perguntaram, mas o que você está falando? Aí eles não sabiam quem era o autor da frase, não conheciam quem foi César, quem era esse César, e não entenderam a frase. Que é a frase de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não sabiam nada, futuros doutores. Como conseguiram chegar à universidade é um desafio para nós entender, né? Então a espiritualidade maior tem se preocupado muito com esse desamparo espiritual que a nossa juventude está sendo delegada. Não é criticar aquela criança, aquele jovem, até esse adulto que não sabe, mas o sistema está deixando isso acontecer. Então isso tem preocupado sim a espiritualidade, tem preocupado muito, porque são essas crianças que estão aí que vão continuar o nosso trabalho, que vão continuar o trabalho, né, no nosso país, no nosso planeta, no nosso país, no nosso planeta. E eles estão no desamparo espiritual. E essa criança tem o que é mais doloroso ainda, esse desamparo espiritual é mais danoso do que um intelectualismo defasado. Ele não saber as coisas do intelectualismo, do conhecimento, não é tão ruim assim. O pior é a defasagem espiritual do que eles estão. Esse jovem, com certeza, do ponto de vista espiritual, o que se esperar dessas futuras gerações? Esse jovem, com certeza, pouco ou nada ouviram dos seus pais, seus familiares, a respeito de Jesus. Poucos jovens têm ciência que aquele menininho lá do presépio e o homem da cruz é a mesma pessoa. A maioria não sabe. Para o nosso maior espanto, há muitos pais, caso os professores falem em Deus na sala de aula, vão reclamar com a diretoria da escola, alegando que estão tentando converter seus filhos. Eles que deveriam direcionar os filhos para Deus, ainda tiram dos filhos a oportunidade de o conhecer, de conhecer Deus através de outras pessoas, que está convertendo, fazendo a cabeça do meu Cristo. Quais as consequências disso? A curto, médio e longo prazo. O vazio especial, que vai causar a
falta de estrutura íntima, fragilizando a criatura. As tradições que serviam de apoio para o seu comportamento vêm sendo retiradas, ou seja, as tradições da religião, das crenças, respeito aos mais velhos, os laços familiares, os valores morais. Não há mais a tradição a lhes dizer o que deve fazer. Em sua maioria, eles não sabem. Eles nem sabem o que fazer. E nem por quê. Há uma grande propaganda de ceticismo que endossa as teorias do materialismo. E isso vem fazendo muitas vítimas, até entre aqueles como nós que têm fé, uma força maior. Se não tivermos uma convicção e ficarmos só à mercê de olhar nas reportagens, de ver isso, de ver aquilo, de ver só notícia ruim, a gente fala, meu Deus, onde está Deus? Né? O que nós não somos abandonados aqui nesse mundo? A gente perde esse esteio, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter essa firmeza. A individualidade termina por se impor e leva a uma desvalorização da vida. Mas aquele que busca possui o fim do sofrimento, o que ele não sabe é que a morte não existe. Embora possam dar cabo do corpo, a consciência permanece com os mesmos transtornos, a mesma alienação, e continuam presos ao corpo que aniquilaram. Fortes laços perispíriticos ainda o prendem à forma física e o sofrimento aumenta. Esse vazio existencial se manifesta no estado de tédio, porque conclui que a fé é uma utopia e que a vida se resume na busca do prazer. Essas conclusões, atuando no inconsciente, faz com que a maioria passe a levar uma vida em função do corpo e não do espírito. Daí, quando surge qualquer desafio, qualquer dificuldade, eles imaginam, eu não vou conseguir suportar isso. Eu não vou ficar sofrendo. Não vai valer a pena. Então parte para a deserção da existência. É o descaso pela vida. Não são capazes de pensar em engrandecer a sua própria humanidade. Não conseguem. Porque não se valorizam como ser. Não é? Ainda que não existisse vida após a morte, deveríamos sempre dar ao nosso próximo o máximo sempre para vencer os desafios, alcançar os limites de nossa capacidade humana em amar o nosso próximo. Com isso, nós dignificaríamos as nossas existências. Não é por conta da imortalidade que nós devemos valorizar a vida. É por conta da nossa humanidade. Isso já deveria nos bastar. Valorizar a vida, superar os desafios, cuidar do planeta, não só pelos nossos filhos que neles vão permanecer. Aqui está que a gente tem que cuidar pela infância, pela juventude, porque nós vamos voltar no mundo que vai ficar na mão deles. O homem é herdeiro de si mesmo. Nós vamos voltar. Se não conseguimos fazer o nosso melhor para o nosso semelhante, vamos fazer pelo menos por nós mesmos. Ser imortal não significa somente não morrer, mas significa viver em plenitude. Viver sabendo que está vivo, sempre esteve vivo e sempre vai estar vivo. Que a vida é permanente, é constante. Né? Deixar o corpo físico é simples, mas desencarnar e se integrar psiquicamente à sua nova condição de vida já é mais difícil. Porque se a gente vive aqui esquecido da nossa realidade espiritual, a gente vai demorar um tempo do lado de lá até se adaptar. Mas quando a gente vive, é como se a gente estivesse dormindo para o espírito, para as questões espirituais. E a gente chega lá nessa dormência. Até a gente despertar, a gente perde o tempo. Né? Isso ocorre porque nós não cultivamos a ideia de estar vivo. Nós vivemos no automático, no automatismo. Tudo é automático. Às vezes a gente sai de casa no automático, quando vê você já chega onde você tem que chegar. Às vezes você começa a fazer uma coisa, quando vê você já... Então é tudo feito no automático. Você não está presente. Não está ali junto, ali, está somente ali, acompanhando cada passo.
né? É como diz assim, no Evangelho está assim, ó. Isso foi Paulo de Tarso que falou, né? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Não é quem está dormindo sono físico, é quem está dormindo esse sono da inércia, da alienação. Isso ocorre porque esquece de cultivar essa lembrança a todo momento de vida. Na verdade, nós vivemos duas vidas simultâneas, a vida na matéria e a vida no espírito. Porque ao dormir nós estamos do lado de lá. Quando nós conseguimos sair um pouco de perto do corpo físico, nós vamos para a espiritualidade. Lá a gente vai para as escolas, a gente aprende, a gente encontra familiares queridos, a gente estuda, trabalha, né? A gente encontra amigos e a gente se liga aos mentores. E isso não é uma coisa assim, só para médico, para pessoas especiais. Isso é algo natural, acontece conosco toda noite. Toda a noite nós temos esse contato com o plano espiritual, com a nossa verdadeira pátria, né, que é a pátria espiritual. Aqui nós estamos nessa escola bendita, abençoada, onde nós temos que aprender a dar o nosso máximo, o nosso melhor, e fazer com alegria, né? A simples alegria, o simples ato de agradecer, sermos gratos, né? Já nos dá uma base, já nos dá uma firmeza para nós vivermos de uma forma mais saudável. Quando nós despertamos a nossa consciência para a vida espiritual, mais nos conscientizamos dela, nos preparamos intimamente para o nosso retorno. Não falando aqui que a gente tem que se preparar, ficar só pensando na morte, não é isso. Mas saber que nós estamos no ser dual, né? E saber que dá o devido valor para a vida aqui na Terra. E saber que a vida do nosso espírito, ele é mais. A gente tem que valorizar que todos os minutos dos dias que nós temos aqui, todas as oportunidades de aprendizado e de trabalhar. Mas a vida espiritual é que é a permanente, né? Essa prática, que alguns acabaram fazendo de surgir, né? Aumenta a aridez espiritual da humanidade. Isso aqui, declaradamente, é uma guerra contra Deus. Porque quem é que cria a vida? Deus. Aquele que tenta contra a vida está em guerra contra Deus, contra a criação, contra o Criador. E aqueles que o ajudam a fazer isso, igualmente. Então, assim, pela falta de Deus, as pessoas estão vivendo à mercê das circunstâncias. Fica dando atenção à imprensa, e ela tem grande responsabilidade quando enfatiza o mal e o negativo, pois está propagando essa energia. Porque nós não vivemos de forma isolada. Nós vivemos o que nós pensamos, o que nós sentimos, nós vibramos nessa malha espiritual, que é a energia divina. E nós interferimos. As fragilidades têm se instalado no coração das pessoas pela falta de fé e de amor. Ao aprendermos a agradecer por tudo que temos, o alimento, a família, isso multiplica as bênçãos em nossas vidas. Dá confiança e serenidade e a certeza de que não estamos sós ou abandonados. Passamos pelo que necessitamos passar para o nosso crescimento e fortalecimento espiritual. Então ninguém está sofrendo qualquer coisa por acaso. É uma necessidade esse doutor, né? Passar por uma situação tão difícil, para depois disso se tornar o psiquiatra mais exaltado da história do nosso planeta. Por conta da sua preocupação com a vida, da sua luta para resgatar o ser humano da autodestruição. A vida é um presente divino. Diante disso, percebemos o quanto a nossa doutrina espírita, com seus esclarecimentos sobre leis de causa e efeito, vida após a morte, reencarnação, comunicabilidade entre os dois planos, nos dá lucidez, desenvolve força moral para que nós possamos passar pelos reveses da nossa vida. Então, só para nos credenciarmos dentro da doutrina, aqui no Evangelho,
No capítulo 5, o item 14, também busquei aqui, chama assim, o suicídio e a loucura. A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Eu não vou ler ele todo porque ele é grandinho, eu vou só ler essa parte, tá? Então aqui no Evangelho tem assim, tem os antídotos. O maior antídoto que a gente pode encontrar para a gente conseguir se equilibrar, conseguir passar pelas nossas dificuldades, sem cair no extremo, sem nos considerar frágeis. É a gente estarmos com uma ligação com Deus. É a gente buscar um recurso da região. Ah, mas a região é uma muleta. Ah, mas nós somos ainda carentes, né? Muitos de nós portando aleijamentos espirituais, precisamos sim dessas muletas. Nós precisamos delas, por enquanto. Então vamos agradecer a Deus porque nós as temos. Vamos agradecer a Deus. Então, pessoal, o tema em síntese é esse. A gente sabe que é um tema difícil. Não é fácil falar de suicídio, não é fácil falar de doença, não é fácil falar, mas é o que nós precisamos. E não só nós, como todas as espiritualidades, né? Não é só nós encarnados que precisamos ouvir. Então, assim, a gente precisa vir aqui na frente falar, né, um com o outro. Tem que vir e trazer esses temas. É muito bom a gente falar sobre Jesus, falar sobre Maria, trazer aquela coisa alegre, feliz, né? Nossa, como é maravilhoso. Mas tem temas que pegam nós assim. E eu estava sentindo isso, os irmãos me passando isso. Quando o Reginaldo falou, eu falei, ai meu Deus, eu já estava até anotando. Quando ele me chamou, eu falei, então vai ser esse aqui mesmo. E aí fizemos o tema de vocês. E agora sim, para a gente melhorar um pouquinho essa nossa. Para melhorar um pouquinho, já que foi um tema pesado, nós vamos fazer um relaxamento, tá bom? A gente vai fazer um relaxamento, vamos mudar essa vibração, né? Você pode deixar um pouco. Então vamos mudar essa vibração. Então assim, a gente vai pedir para vocês respirar fundo, sabe? Umas 2 vezes, relaxar, sabe? Relaxar, se soltar. Então vamos nesse momento, sentindo a presença dos adoráveis amigos espirituais, nossos mentores, esses queridíssimos irmãos que não nos abandonam, que trabalham ativamente para o Mestre Jesus, buscando nos levantar, muitas vezes nos levantar das nossas próprias fragilidades, das nossas próprias fraquezas, das nossas próprias dificuldades, buscando nos mostrar que nós somos seres valorosos, valiosos, amados por Deus, amados por Jesus. Porque se assim não fora, o nosso Mestre não teria descido dos páramos celestiais para renascer entre nós há 2000 anos atrás. Pois se hoje ainda estamos complicados com as leis divinas, que dirá há 2000 anos atrás? Porque éramos nós que estávamos lá, não eram outros senão nós. Então vamos nesse momento sentindo a presença dos mentores e amigos. Vamos permitir receber essas energias que agora são derramadas graciosamente para todos nós. São energias benéficas, são energias que nos restauram, que restauram o nosso equilíbrio, que restauram as nossas células. São energias que descem do mais além, que descem do próprio Criador, porque essa energia divina, ela está impregnada em tudo que é criado e não criado. Então está também no meio de nós, assim como Jesus.
porque como ele mesmo disse, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu aí estarei presente. Somos aqui agora, Senhor Jesus, mais que 2 pessoas. E te rogamos, Mestre, o amparo, a luz a nos fortalecer. Restaura, Senhor, a nossa saúde debilitada. Se tiver algum órgão em nós, Senhor, necessitando se reajustar, a vida celular, recebendo essas energias, permita, Senhor, que sintamos essa melhora. E principalmente, Mestre, acalma a pressão que sentimos. Permita, Senhor, que nesse momento, essa energia é um tanto pesada, que às vezes nós carregamos, que às vezes nós sentimos, desfaça, Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, que possamos sentir a cabeça iluminada, essa luz descendo por dentro de nós, iluminando os nossos olhos, iluminando a nossa narina, a nossa boca, iluminando o pescoço, os ouvidos, iluminando o nosso peito, acalmando o nosso coração, estabelecendo a harmonia da circulação, renovando o ar dos pulmões. E vamos sentindo que essa energia desce como se fosse uma chuva benéfica, que nos purifica, que refaz todo o nosso sistema periférico, refaz todos os nossos órgãos, ilumina-nos, ilumina cada órgão do aparelho digestivo, dos intestinos, da região genésica, os braços, as mãos, as pernas, descendo para os pés. Sintam-se iluminados. Percebam que vocês são como uma lâmpada incandescente, onde Deus faz sua morada. Percebam as energias planando, pétalas iluminadas, caem agora sobre todos nós. Abençoados são todos aqueles que se reúnem em nome do Altíssimo. Que Jesus nos abençoe, restaurando a cada um dos queridos irmãos e irmãs aqui presentes. Que Jesus esteja com cada um de vocês. Levem daqui para seus lares toda essa luz que lhes foi oferecida pelos mensageiros de Cristo. Muita paz a todos e muito obrigado. Agradeço a presença de todos nesta tarde. Possamos refletir essas lições, hoje que seria a semana, na agenda. Porque é isso. Somos espíritos que buscam algo diferente. Porque o material nos traz tristeza, ele é necessário, mas então, possamos nós refletir nesses ensinamentos e buscar sempre Jesus no nosso coração, buscar esse fortalecimento. Agradeço a presença de todos. Vai ter um motivo depois, vocês tomarem água fortificada, até porque ninguém é de ferro, né? Então, o espiritual vocês já receberam. Agora vocês vão receber o material, que é o motivo na tarde. Então, eu diria que todos saíssem por aqui e tomaram a água fortificada, por fila.
Eu agradeço a presença de todos e uma excelente semana de Deus. Graças.